Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa primeira aula do curso de mecânica, a aula de introdução à cinemática. Bom, a mecânica é a parte da física que estuda o movimento de corpos. E a mecânica ela se divide em duas partes, cinemática e dinâmica. A cinemática ela estuda as características do movimento. Ela tenta descrever o movimento por suas características, sem se importar com as suas causas. Já a dinâmica ela estuda as causas do movimento. Então, só para a gente poder entender, se você tem está estudando o movimento de um carro, a cinemática ela vai procurar descrever as características desse movimento, como velocidade, aceleração, o tempo que demora para percorrer uma certa distância. Já a dinâmica ela vai se importar com o que causa esse movimento, o que é que faz o carro se mover e o que é que altera o seu estado de movimento. Então, vai querer saber qual é a força que está sendo feita sobre esse carro pelo motor, quanta energia esse carro recebeu, quanta energia esse carro gastou para percorrer uma certa distância, quanto que variou a sua quantidade de movimento. Então, é isso. Cinemática estuda as características do movimento e a dinâmica estuda as causas do movimento. Alguns conceitos para a gente poder entender. Ponto material. O corpo ele é considerado ponto material quando o seu tamanho ele não é relevante para você estudar o movimento, você fazer um determinado estudo. Por exemplo, se eu considerar um trem que faz uma viagem de 600 quilômetros e eu quiser estudar quanto tempo ele demora para fazer essa viagem, o tamanho do trem não vai ser relevante para esse estudo. Se eu sei a velocidade do trem, o tempo que ele vai demorar para essa viagem, se for um trem de 300 metros ou um trem de 100 metros, a diferença vai ser tão pequena que eu posso desconsiderar. Já quando se trata de um corpo extenso ou corpo rígido, a gente está falando que o tamanho do corpo importa para aquilo que eu quero estudar. Então vamos voltar no mesmo exemplo do trem. Para calcular o tempo que um trem demora para atravessar uma ponte de 100 metros, aí o tamanho do trem vai ser importante. Um trem de 50 metros vai atravessar essa ponte muito mais rápido que um trem de 300 metros. Então, nesse caso, o trem seria considerado um corpo extenso ou um corpo rígido, né? Então, um mesmo corpo, ele pode ser tanto um ponto material quanto um corpo extenso, dependendo da situação. Em algumas situações ele é ponto material, em algumas outras situações ele é um corpo extenso. Trajetória. Bom, a trajetória é o caminho que o corpo percorre enquanto está se movendo. É como se você pudesse ligar todos os pontos por onde o corpo passou. Se você pensar no esquiador, aquela marca que o esqui deixa no gelo, mostrando o caminho do esquiador, aquilo seria a trajetória dele. Vamos ver agora alguns conceitos iniciais. Bom, a distância percorrida. A distância percorrida é o tamanho do caminho que o móvel percorreu durante o seu movimento. Então, você vai fazer uma caminhada, não importa se fez ela em círculo, fazendo S's ao invés de ir em linha reta, mas a distância percorrida vai ser o tanto que você andou, né? O tamanho do caminho que você andou. Já o deslocamento, esse é a distância em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final do seu movimento. Então vamos pensar aqui num exemplo, no caso dessa figura. Vamos pensar um veículo que sai do ponto A, passa pelo ponto B, pelo ponto C até chegar no ponto D. Bom, a distância que esse veículo percorreu vai ser de 10 quilômetros, que é 1 quilômetro do ponto A até o B, mais 4 quilômetros do B até o C, mais 5 quilômetros do C até o D. Já o deslocamento vai ser de 5 quilômetros, que é a distância entre o ponto A e o ponto D, ou seja, o ponto inicial e o ponto final da trajetória. Então, o carro percorreu uma distância de 10 quilômetros, mas ele se deslocou 5 quilômetros. A posição de um corpo. A posição de um corpo em um determinado instante é o lugar que esse corpo se encontra. Então, se eu quero descrever a posição de um corpo, dizer em que lugar que ele está num determinado instante, eu vou precisar ter um sistema de referência. Pegar um ponto e considerar como referência. E aí a gente vai marcar a posição do corpo como sendo a distância que ele está até esse ponto de referência. E o ponto de referência vai ser considerado como posição igual a zero. Então vamos pegar esse exemplo aqui.
aqui nessa trajetória, a gente tem ali algumas distâncias marcadas. A gente tem um corpo vermelho no ponto E. Como que eu posso descrever a posição dele? Primeiro, eu preciso escolher um ponto de referência. Vamos considerar o ponto C como referência. Se a gente considera o ponto C como referência, a posição do corpo vermelho vai ser S igual a 2 quilômetros. Por quê? Porque o corpo vermelho está no ponto E, que está a 2 quilômetros de distância do ponto C, que é a minha referência. Agora, se uma outra pessoa considerar um outro ponto como referência, por exemplo, a gente escolhesse o ponto B como referência, aí a posição do corpo vermelho seria chamada de 4 quilômetros. Estaria na posição S igual a 4 quilômetros, tomando o ponto B como referência. Então repara que a posição do corpo ela é relativa, depende do que você toma como referência. Se o corpo vermelho está lá no ponto E, é o mesmo lugar, né? Tanto para um quanto para outro. Mas se você considera o ponto C como ponto de referência, você vai dizer que ele está na posição 2 quilômetros. Se você considera o ponto B como referência, ele vai estar na posição 4 quilômetros. Então agora, vamos considerar um segundo exemplo. Vamos pensar num corpo azul, agora colocado no ponto B. E a gente vai considerar, de novo, o ponto C como a nossa referência. Se a gente usar a nossa regra, bom, o corpo azul está a 2 quilômetros do ponto C, que é a nossa referência. Então a posição dele seria de 2 quilômetros. Porém, o corpo vermelho também está a 2 quilômetros do ponto C, que é a nossa referência. E aí a posição dele seria de 2 quilômetros. Só que a gente pode observar na figura que a posição dos dois corpos não é igual, são posições diferentes. Só que estão recebendo o mesmo valor, o valor de 2 quilômetros. Então como que a gente faz para poder diferenciar essas posições? Para isso a gente vai ter que atribuir uma orientação para o nosso sistema de referência. Então, se a gente orientar o nosso sistema para a direita, o que a gente vai fazer? As posições à direita do ponto de referência vão receber valores positivos, e as posições à esquerda do ponto de referência vão receber valores negativos. Então, no nosso caso aqui, se a gente orientando o sistema para a direita, a posição do corpo vermelho vai ser S igual a 2 km, porque ele está à direita do ponto de referência e a distância entre ele e o ponto é de 2 km. Já a posição do corpo azul vai ser S igual a menos 2 km. Por quê? Porque ele está à esquerda do ponto de referência e a distância entre ele e o ponto é de 2 km. Agora, se a gente orientasse o nosso sistema para a esquerda, aí é a posição do corpo azul que seria positiva, 2 km, e a posição do corpo vermelho que seria negativa, menos 2 km. Por quê? Porque o corpo azul está à esquerda do nosso ponto de referência e o sistema está orientado para a esquerda, portanto sua posição é positiva. Já o corpo vermelho está à direita do ponto de referência, como a orientação do sistema é para a esquerda, então sua posição vai ser negativa. Bom, agora que a gente já sabe descrever a posição do corpo, vamos então analisar quando é que um corpo está em movimento ou não. A gente diz que um corpo está em movimento em relação a um ponto de referência quando a sua posição em relação a esse ponto muda com o passar do tempo. E o corpo está em repouso em relação ao ponto de referência quando a distância entre ele e o ponto de referência não muda conforme passa o tempo. Um corpo ele pode estar em repouso ou em movimento dependendo do referencial. Então vamos pegar aqui como exemplo uma pessoa parada na beira da calçada olhando um carro passar. Se a gente tomar essa pessoa como referência, o carro está em movimento. Por quê? Porque a posição do carro em relação à pessoa vai mudando, já que a distância entre o carro e a pessoa também muda. Agora, se a gente considerar o motorista do carro, para o motorista do carro, o carro está em repouso. Por quê? A distância entre o motorista e o carro ela não muda, ela permanece sempre a mesma. Então, nesse caso, o carro estaria em repouso. Então, o carro pode estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo? Pode, para dois referenciais diferentes. Então, no referencial da pessoa parada na calçada, o carro está em movimento. No referencial do motorista, o carro está em repouso. Bom, então agora que a gente já sabe o que é um corpo em movimento e um corpo em repouso, nós podemos começar a analisar as características de um movimento. A principal característica de um movimento é a velocidade. Ela mede
a rapidez com que um corpo se move, ou seja, a rapidez com que ele se desloca, com que ele muda de posição. Se a gente diz que um corpo se move a velocidade de 50 quilômetros por hora, isso significa que a cada uma hora ele vai percorrer 50 quilômetros. Matematicamente, a velocidade é definida como a distância percorrida por unidade de tempo, ou seja, quantos metros ele anda a cada segundo, quantos metros a cada hora, quantos centímetros por minuto. É sempre uma unidade de distância por uma unidade de tempo. A velocidade média é a velocidade que o móvel desenvolve em média durante um determinado deslocamento e durante um determinado intervalo de tempo. Então, se a gente imaginar um veículo que percorre 500 km em 5 horas, isso significa que, em média, ele andou 100 km a cada uma hora. Né? Agora, isso significa que a viagem inteira se manteve com a velocidade de 100 km por hora? Não necessariamente. Ele pode, em algum trecho que pegou trânsito, ter andado ali a uns 80 por hora, depois numa pista mais livre ter andado a 120, mas no final da viagem, em média, ele andou 100 km a cada hora. A velocidade instantânea é a velocidade que o veículo possui num determinado instante, então ela não considera um intervalo de tempo, como é o caso da velocidade média. No caso da velocidade instantânea, se você olha para o velocímetro do carro, ele está apontando um determinado valor de velocidade, aquela é a velocidade do veículo naquele instante. Então, a velocidade instantânea não vai considerar intervalo de tempo, ela só vai considerar um determinado instante. Se a gente voltar no nosso exemplo da viagem de 500 km, então a velocidade média durante a viagem foi de 100 km por hora. Porém, durante a viagem, a velocidade instantânea pode ter sido 80, 120, 110, 90. Então, na média deu 100 km por hora, porém, a velocidade instantânea pode ter se alterado durante a viagem. A gente também não pode confundir velocidade média com média das velocidades. Tá? Então, eu quero calcular a velocidade média durante uma viagem. O que eu vou fazer? Eu vou somar todas as velocidades diferentes e dividir pelo número de velocidades? Não, não é uma média aritmética. É velocidade média, não é média das velocidades. A velocidade média sempre vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo que ele demorou para percorrer essa distância. Bom, de acordo com o sinal da velocidade, a gente pode saber em que sentido o corpo está se movendo no nosso sistema de referência. Se a velocidade é positiva, então o corpo está se movendo no mesmo sentido do nosso sistema de referência. Se a velocidade é negativa, então significa que ele está se movendo no sentido contrário ao nosso sistema de referência. Tá? Então, é como se a velocidade positiva ele estivesse andando para frente e a velocidade negativa ele estivesse andando para trás. Então, aceleração. A aceleração, ela mede o quanto que a velocidade muda por unidade de tempo, ou seja, o quanto que a velocidade aumenta e o quanto que a velocidade diminui por unidade de tempo. Então, se a gente tem uma velocidade de uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a velocidade ela aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Repara que aceleração e velocidade são coisas diferentes. Né? A velocidade ela mede a rapidez com que um corpo muda de lugar, ou seja, com que ele se move, e a aceleração mede a rapidez com que a velocidade muda. Uma aceleração positiva significa que o valor da velocidade está aumentando. O valor da velocidade está aumentando não significa necessariamente que o veículo está se movendo mais rápido. Vamos pensar um veículo que está no sentido negativo da trajetória. Então tem uma trajetória orientada para a direita e ele está com a velocidade de 3 metros por segundo para a esquerda. Portanto, a velocidade dele vai ser de menos 3 metros por segundo. Se a aceleração dele é positiva, o que vai acontecer? A velocidade vai de menos 3 para menos 2 para menos 1. Tá? Isso significa o quê? Que está se movendo de forma mais lenta. Só que o valor da velocidade está aumentando? Está aumentando, porque de menos 3 para menos 2, né, o menos 2 é maior do que o menos 3. Tá? Então, quando a gente fala isso aqui, a gente está falando de um modo escalar, tá? E não em módulo, certo? Então, se a aceleração é positiva, o valor da velocidade está aumentando. Se a aceleração é negativa, então o valor da velocidade está diminuindo.
Bom, agora que a gente conhece os conceitos de aceleração e de velocidade, como é que a gente pode classificar os movimentos? Bom, se for de acordo com a velocidade, quando a velocidade é positiva, a gente chama o movimento de progressivo. Quando a velocidade é negativa, a gente chama ele de retrógrado. E quando a velocidade é nula, a gente diz que o corpo está em repouso, ou seja, ele não está em movimento. Agora, quando a gente considera velocidade e aceleração, o que acontece? A gente chama o movimento de acelerado quando a velocidade está aumentando em módulo, ou seja, ela pode estar diminuindo se você considerar o sinal, mas sem considerar o sinal da velocidade, ela está aumentando, ou seja, o veículo está se movendo cada vez mais rápido. E quando é que isso acontece? Quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então, se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, o movimento é retardado. E se a aceleração for zero, aí a velocidade é constante, e aí a gente tem um movimento uniforme. Tá? Então lembra, quando a aceleração é zero, significa que a velocidade não vai mudar, e aí a gente chama o movimento de uniforme. Bom, gente, então aqui a gente trabalhou alguns conceitos iniciais de cinemática. Cinemática é a primeira parte da mecânica que a gente está estudando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!